de uma certa forma, isso não pode ser uma oportunidade para o Brasil, né? Já que você coloca o problema dos custos, obviamente, né? Você tem não somente de preço de venda final lá, mas tem aumento de custo produtor. Mas mesmo assim, é, já que o Brasil tem essa vocação para o agro, talvez seja a indústria que realmente o Brasil é competitivo, tem uma presença no mundo, essa importância do Brasil não pode aumentar, né? Não pode ser uma grande oportunidade para o país? Se a China se aliar realmente com a Rússia e houver sanções com a China, o nosso agro estaria com sérios problemas. Porque a nossa principal cultura é a soja, com mais de 140 milhões de toneladas. Vamos desconsiderar a quebra desse ano, 140 milhões de toneladas. Só que a China é basicamente o único comprador. 80% do nosso volume de exportação vai para a China. Se houver sanções para a China que ela não possa comprar, vamos imaginar um desastre, sai do SWIFT também em dólares. Como que o Brasil venderia as suas 80 milhões de toneladas que vão para a China hoje? Então, se nós tivéssemos culturas mais diversificadas, como o milho, por exemplo, o algodão, ou outras, o arroz mesmo, o feijão, talvez nós tivéssemos um cenário menos pessimista, num caso de um alinhamento China-Rússia. Agora, como nós somos completamente dependentes da China para as exportações do nosso agro, esse tipo de alinhamento ele coloca em risco realmente o nosso agro. Até o minério de ferro, que tem as cotações na Bolsa, e as cotações da Bolsa são custo e frete China. Então, nós não temos um derivativo de minério de ferro negociado em nenhuma bolsa do mundo que se refiram a exportações para outros países. É tudo para a China. Esse que é o principal problema. Mas se a gente acreditar em sanções para a China, aí a gente está falando uma hecatombe econômica no globo, porque hoje o nível de integração econômica da China com a Europa e com os Estados Unidos é brutal. Tanto é que até hoje, né, você ouve esses líderes batendo na Rússia e nenhum fala um ai contra a China, mesmo a China sendo o grande aliado da Rússia. Se o Xi Jinping não tivesse dado o sinal verde, o Putin nunca ia ter invadido a Ucrânia, né? Isso ficou óbvio. Ele foi lá, fez o acordo, até estava nos Jogos Olímpicos, inclusive saíram aí algumas notícias que esperaram os Jogos, né? A pedido do Xi Jinping, esperaram os Jogos acabar para invadir. Esse é o nível, né, de proximidade. E mesmo assim, com todo esse apoio, você não vê um grande líder aí europeu, mesmo o Biden, falando um ai contra a Rússia, né? Inclusive teve na semana passada aqui nos Estados Unidos um certo escândalo, né, que foi rapidamente abafado, que antes da invasão, os Estados Unidos compartilharam inteligência com a China, pedindo ajuda para impedir, né, o Putin de invadir, e os chineses rapidamente repassaram a inteligência para a Rússia, né? E, enfim, nada aconteceu, não se falou nada. Então, eu particularmente, claro que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, mas eu particularmente acho muito improvável que se levantem sanções contra a China, pelo menos aí no curto e médio prazo. Você acha que há essa possibilidade? Não, eu também vejo como nula essa chance. Então, eu não sei até onde que a China vai, até onde estica a corda da China nessa aliança com a Rússia. Há projetos importantes entre Rússia e China saindo, inclusive o Power Stream 2, que é um gasoduto que sai do Báltico direto para a China, que poderia aliviar a pressão da Rússia por venda de gás natural, porque ela também depende desses dólares que vêm ali pelo Yamal, pelo Turk Stream, Nord Stream e o outro ali que passa pela Ucrânia. Então, não sei até onde que vai. Agora, a sanção contra a China, hoje, eu vejo como nula, completamente nula essa chance também, porque o mundo todo depende da China como compradora e depende da China como fornecedora também de produtos. Mas são momentos que não sabemos até onde que podem ir. A única coisa que poderia, na minha opinião, mudar isso, né, aproveitando para falar um pouquinho de geopolítica aqui, junto com essa questão agro, que eu acho que faz todo sentido, seria, no caso, deles tentarem uma aventura lá em Taiwan, né? Aí eu acho que pode acontecer alguma coisa diferente, né? Aí vai ser um buraco bem mais embaixo. Mas tu não acha, Urich, já aproveitando o conhecimento do Urich sobre essas questões geopolíticas, você não acha que essa reação do mundo em relação à Rússia, que na minha opinião foi até bem mais forte do que eu imaginaria no primeiro momento, também não é uma espécie de
de medida preventiva até em relação a Taiwan, não é uma sinalização para a China de que, olha, a gente está disposto a pagar um preço alto para evitar esse tipo de coisa? Eu acho que sim, acho que aí é uma amostra para Xi Jinping do que o Ocidente pode fazer antes de uma intervenção direta no conflito. E é esse isolamento completo do país, né? Como a gente está falando, a Rússia está se isolando e sendo isolada. As duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, né? E surpreendeu essa adesão de empresas privadas em uníssono, todo mundo saindo de lá. Então, eu acho que sim, o bem-estar da Rússia, da economia, do país, para evitar alguma instabilidade social, a China precisa ficar inserida no comércio internacional. Então, eu acho que o Xi Jinping precisa calcular muito bem os efeitos de uma medida como essa. E até porque, ao contrário, aí avançando um pouco mais na análise geopolítica, ao contrário da Ucrânia, Taiwan para a China não representa uma ameaça de fato, pelo menos não para o regime do Xi Jinping, como a Ucrânia poderia representar indiretamente uma ameaça ao Putin. Então, acho que a China tem menos incentivos para invadir Taiwan, a não ser uma reivindicação histórica de que o território pertence à China, né? Então, mas eu queria também perguntar ainda nesse assunto China, Rússia e mundo e Brasil, porque essas sanções financeiras que impactam principalmente o SWIFT, bloqueio de reservas internacionais, avançando um pouco, né? Sendo o Brasil o principal cliente e fornecedor do Brasil é China, daqui a pouco o Brasil também pode começar a receber em yuans e pagar depois de volta em yuans, assim como pode fazer com a Rússia, com a Bielorrússia. Então, daqui a pouco o Brasil pode ser um dos principais players do mundo incentivados a também acumular reservas em renminbi. Isso a gente pode acabar vendo daqui a pouco, né? Já essa discussão já entre o Brasil e China, acho que a primeira vez que eu ouvi foi em 2018, quando eu participava da Associação de Comércio Exterior do Brasil, a AEB, fazia parte do Comitê de Logística Integrada, e representantes de embaixadas rotineiramente vinham fazer palestra para nós. Já havia essa discussão de ter um câmbio direto entre Brasil e China. Isso favoreceria muito, muito o nosso intercâmbio comercial. Ainda bem que o Brasil, há alguns anos, ele permitiu você deixar dólares fora do país sem internacionalizar, porque daí era também uma brincadeira, você pagar um spread na entrada e pagar um spread na saída para pagar a importação, resolveram parcialmente esse problema, mas o câmbio direto seria sensacional, sensacional. Então, espero que saia nos próximos anos, né, que com pandemia e agora uma guerra, tudo acaba atrasando décadas para uma solução, né? Mas isso aumentaria ainda mais o poder da China, né, porque a China Sim. começa a ser tratada aí como um país emissor de reserva global, né, e é ruim para os Estados Unidos, digamos assim. De uma certa forma vai fortalecer esse bloco Rússia-China, né? Mas eu entendo que do ponto de vista pragmático lá para o produtor que está querendo diminuir o seu custo e facilitar o trabalho dele, é mais fácil, obviamente, né, e mais rentável. E aí, pessoal, Storber na área. Gostaram desse corte do almoço grátis? Bom, para ficar ligado em todos os episódios do programa, faça sua inscrição aqui no YouTube. Assim você vai ser notificado sempre que houver um episódio novo, além de ficar por dentro de todos os conteúdos sobre o mercado financeiro que nós publicamos lá. Lembre-se, o conhecimento liberta.